pessoas, tudo bem? Então, vamos gravar hoje a 7ª aula da sequência de 8 aulas de argumentação para a redação do Enem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreveu? Então se inscreva. Conto com seu apoio dando like nessa aula e sugerindo temas para que eu possa explicar aqui. Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor. Estamos prestes a chegar na prova, né? Então teremos essa aula e mais uma. E nessa aula eu vou analisar a argumentação do aluno de ensino médio, do novo ensino médio, do segundo ano, sobre a busca por padrões de beleza na nossa sociedade. Faremos agora a leitura da redação que nos foi enviada. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Com essa manifestação do comportamento humano, competitivo e agressivo, que é descrito pela máxima de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Nesse sentido, nota-se necessário abordar essa padronização, uma vez que essa promove a idealização do que é belo e a exclusão dos indivíduos que não se encaixam no padrão. De início, é notório destacar a idealização do que é belo. Isso porque essa estereotipação pode gerar uma cultura de competição e comparação constante, que pode ser prejudicial à saúde mental e emocional das pessoas. Prova disso recai no crescimento do número de casos de depressão visto nos últimos anos. Ademais, cabe ressaltar a exclusão dos indivíduos que não se encaixam nesse padrão, uma vez que essa desaprovação social promove o preconceito inconsciente e a discriminação. Com o objetivo de minimizar a idealização do padrão de beleza, é dever do Estado promover uma campanha de conscientização destinado a toda a população, tendo em vista toda a riqueza étnica brasileira. Somente assim resolveremos este problema. O texto, a gente analisando em comparação com a última redação que nós analisamos, né, é um texto que tem uma argumentação menos rica, né? E tem alguns probleminhas aqui no processo de formação do raciocínio dele, porque fica um pouco desconectado, né? Então, por exemplo, quando ele começa assim, ó, com esta manifestação do comportamento humano competitivo e agressivo, que é descrito pela máxima de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Ponto. Nesse sentido, nota-se necessário abordar essa padronização, uma vez que essa promove a idealização do que é belo e a exclusão dos indivíduos que não se encaixam no padrão. Então, o parágrafo está meio complexo, né? E meio desconexo também. Quando ele fala a manifestação do homem é o lobo do homem, é legal ele citar isso, mas ficou meio assim, parecendo que você tentou formatar, encaixar isso no nosso sentido, né? O comportamento competitivo do homem e agressivo pode ser usado e pode ser usado como argumento. Tá certo ter utilizado ele, não está fora. Mas a forma como ele colocou não demonstrou que ele está querendo dizer uma coisa com o outro. Ficou parecendo que foi tentando encaixar um argumento sem necessidade. Então, eu sugeriria que formulasse esse parágrafo de outra forma. Ele poderia ter começado ao contrário, ao invés da primeira parte falar do homem é o lobo do homem, falar dessa segunda parte do parágrafo. Então ele podia começar assim, ó. Nota-se necessário abordar a padronização de beleza, uma vez que ela promove a idealização do que é belo e a exclusão dos indivíduos que não se encaixam no padrão. Como é descrito pela máxima de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Isso é um comportamento competitivo e agressivo. Aí ficava mais bem formulado o parágrafo. Isso seria um bom início, né, de redação introduzindo o tema. Então, o argumento e a associação foram boas, mas a forma como ele expressou o parágrafo, formulou o parágrafo inicial ficou bem confuso.
Depois, no segundo parágrafo, que ele já tem que trazer um argumento, ele fala: de início, é notório destacar a idealização do que é belo. Ponto. Isso porque essa estereotipação pode gerar uma cultura de competição e comparação constante, que pode ser prejudicial à saúde mental e emocional das pessoas. Então, esse é um bom argumento, né? A idealização do que é belo pode estereotipar e gerar uma cultura de competição e comparação constante. E a comparação e a competição constante pode ser prejudicial à saúde emocional e mental das pessoas. Ele ainda traz uma prova disso, né? Ele fala, inclusive, o período começa com isso. Prova disso recai no crescimento do número de casos de depressão visto nos últimos anos. A forma como ele coloca aqui, fica parecendo que os casos de depressão são só por esse motivo. Então, ele poderia reformular essa última frase dizendo assim: o aumento nos casos de depressão nos últimos anos, em grande parte, pode ser motivado por esse comportamento. Aí, ele não diz que é só por isso, e ele não diz que não existe outras possibilidades, né? Então, seria mais correto. Agora, se ele tivesse um dado estatístico aqui que dissesse assim: o aumento do número de casos de depressão, segundo o órgão tal, estatístico, diz que a maior parte dos casos de depressão que aumentaram nos últimos anos é em função, ou 70% ou 50%, se ele tivesse um dado concreto. Como ele não tem o dado concreto, né, para provar ali por A mais B em números, né, de forma quantitativa esse dado, então ele tem que apresentar essa possibilidade, né, que realmente ela é um dos casos, né? Ninguém vai contestar que não seja um dos motivos do aumento da depressão. Mas também ficou meio fraco o argumento. Por último, ele fala assim: ademais, cabe ressaltar a exclusão dos indivíduos que não se encaixam nesse padrão. Então, ele falou do comprometimento desse comportamento competitivo por beleza e padrão estereotipado para a saúde mental e a depressão. E agora ele fala da exclusão, que é um outro fenômeno, que esse é um fenômeno da sociologia, analisado pela sociologia, né, que é a exclusão. Então, uma vez que essa desaprovação social promove o preconceito inconsistente e a discriminação. Aqui ele colocou inconsciente. Esse preconceito, às vezes, é até consciente. Então, eu não sei se é inconsistente que ele queria colocar aqui ou se é inconsciente mesmo. Se for inconsciente, poderia ser inconsistente, ficaria melhor. Porque esse preconceito ele não tem consistência, né? Não há motivo. O padrão de beleza não diz que a pessoa é melhor ou pior, ou mais adequada ou menos adequada à sociedade. É um padrão que é inconsistente. E a discriminação gerada ou preconceito por isso não se deve, né? E aí, agora, na conclusão, ele tem que apresentar uma solução para isso, né? Ele apresentou o problema no início, apresentou 2 argumentos que causam problemas de saúde mental e de exclusão, e quais são as propostas para a mudança disso, né? Com o objetivo de minimizar a idealização do padrão de beleza, é dever do Estado promover uma campanha de conscientização destinada a toda a população, tendo em vista toda a riqueza étnica brasileira. Somente assim resolveremos este problema. Essa última frase aqui empobrece demais o argumento dele. Quando ele fala somente assim resolveremos este problema, ele está dizendo que é a única solução. E não é a única solução. Aliás, essa solução é até um pouco fraca, né? Porque uma campanha de conscientização sobre a beleza não vai resultar muito. Né? Uma campanha de valorização da riqueza étnica já é melhor, né? É mais. Mas é uma questão que as bases disso são mais graves do que isso, né? Só uma conscientização não vai resolver a questão. Então, a proposta talvez educativa, a campanha talvez é uma boa, né? Uma campanha mais a nível educativo na educação básica, né? Talvez fosse uma solução. Mas não é um problema. A gente tem mania de argumentar sempre em redações dizendo que o Estado deve fazer alguma coisa, né?
que a culpa é do Estado e o Estado tem que fazer alguma coisa. E nesse caso, a sociedade precisa amadurecer, né? A sociedade como um todo precisa amadurecer para não ficar idealizando padrões de beleza. Então, uma chamada para a sociedade também para mudar esse padrão, para deixar de valorizar o padrão X ou Y, é uma situação. E outra, de as pessoas de padrões menos invejados ou menos desejados nessa competição por beleza, conseguir uma valorização da sua autoestima e reivindicar, principalmente das campanhas publicitárias, novos padrões, né? Criar novos padrões, promover novos padrões. Hoje o próprio indivíduo dentro da sociedade, ele promove isso, né? Várias pessoas exercem influências umas sobre as outras nas redes sociais. E aí a população mesmo pode se conscientizando e criando outros padrões de beleza e promovendo também as grandes empresas de marketing relacionadas à beleza, promover essa diversificação dos padrões, né? Que é uma coisa que muitas empresas têm feito, de colocar pessoas com padrões de beleza diferenciados, né? De quebrar um pouco os padrões, que acaba criando outros padrões, né? Então, quando você coloca que é só o Estado e só assim a gente pode resolver esse problema, eu não acredito nessa possibilidade e eu acho que a pessoa que vai ler e corrigir sua redação não vai dizer a mesma coisa, não vai pensar a mesma coisa também. Ela vai achar que o Estado fazer essa campanha só não vai resolver o problema. Então, talvez um argumento, uma conclusão mais sólida aqui, mais aberta, para esse tema, talvez fosse melhor, tá bom? Mas na próxima semana a gente vai trazer mais uma e aí a gente vai encerrar a nossa série de argumentação para a redação do Enem. A todos um abraço e até a próxima. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu uma aula completa. Obrigado pela sua atenção. Aguardo seus comentários e suas sugestões. Até a próxima! Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor.